Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, eu sou a Malu e esse é o canal Motivação Fitness. E hoje no quadro Mete Bronca Doutor, nós vamos falar sobre o chip da beleza. Eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Gustavo Otto. E doutor, será que o chip da beleza tem a ver com Photoshop? Olha, o chip da beleza, na verdade, é um implante hormonal, né, à base de gestrinona, que é um hormônio esteroide, né, conhecido já desde os anos 70, e ele foi desenvolvido, na verdade, para tratamento de uma doença que as mulheres têm, que é a endometriose, a miomatose uterina também. Então, o início, né, o pioneirismo da gestrinona na medicina, ele foi voltado para a questão de saúde. Depois, pelas características do hormônio, que a gente vai conversar mais pra frente, percebeu-se algumas modificações estéticas na questão corporal, principalmente das mulheres, tá? Então, por isso que foi chamado de chip da beleza, né? Mas não necessariamente vai trazer somente benefícios. Então não dá pra se iludir que a pessoa vai implantar e vai virar uma Gisele Bündchen. Vira um robozinho fitness, né? Chipado, né? Infelizmente não é assim que funciona, ainda não chegamos a esse ponto da tecnologia, ou felizmente. Né? Doutor, o chip da beleza ele é um implante. Isso, e como que ele exatamente. funciona? O implante hormonal, ele tem a característica de ter a comodidade para a paciente de não precisar ficar lembrando de tomar um comprimido 1, 2, 3 vezes por dia, ou até mesmo de passar um gel transdérmico. A gestrinona, é importante que se diga, ela tem essa opção também, tá? De ser feita via transdérmico ou até mesmo intravaginal. E a princípio, a propósito, eu recomendaria para as seguidoras que têm interesse aí em utilizar de repente dessa técnica, que fizessem o teste prévio com uma via de administração transdérmica ao invés de já partir para o chip. O implante hormonal ele pode ser localizado no braço, tá? Coxa ou até mesmo no glúteo. E ele tem a característica de uma liberação prolongada pelo tempo de utilidade dele. Pode ser de meses, vai depender isso também de pessoa para pessoa. E como que ele é implantado? Ele é feito uma incisão, um corte? Uma cânulazinha, um cortezinho, ele é bem pequenininho, tá? Não dá a unha do mindinho aqui, ele é bem pequenininho, só para você entrar com a cânula, e ele é um implante que ele fica na região abaixo da pele, entre o músculo e a pele. Tá, e qual é a durabilidade? Isso vai depender do tipo de hormônio que você vai colocar. Hoje os implantes eles podem ter implante de cortisol, implante de estradiol, de testosterona, de gestrinona e bem como também da metabolização individual de cada pessoa. Em média 3 meses, 4 meses, tem implante que pode chegar até 6, né? Mas isso é a menor parte dos casos, né? Com o tempo eles vão diminuindo a eficiência e também vai depender da quantidade que você implantar. Por isso que é importante consultar um especialista, né? Porque varia de mulher para mulher, não tem essa de falar assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que fez o implante, colocou o chip da beleza. Aí não tem como eu vou pegar a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa que ela tá fazendo. Sim. Até porque, como a gente fala, é um hormônio. O hormônio, todos os hormônios esteroidais, eles têm essa característica, desde a testosterona, o cortisol, a gestrinona acaba não sendo diferente, eles vão atuar no núcleo das células do corpo. E dentro do núcleo está o teu DNA, e aquele DNA é teu, ele é exclusivamente seu. E a resposta do hormônio no corpo vai depender muito da genética da pessoa. Então, como a gestrinona é um hormônio com propriedades antiestrogênicas, antiprogestogênicas e androgênicas, a gente já vai destrinchar isso aqui para vocês entenderem de uma forma mais fácil, a resposta vai ser individual de pessoa para pessoa. Tem mulheres que implantam, eu não trabalho com implante, tá? Então até a questão de tempo, durabilidade, valores, eu não vou poder comentar isso mais a fundo porque eu não pratico, né, os implantes hormonais, por opção minha, tá? Então até mesmo essa questão de efeito vai variar de pessoa para pessoa. Tem mulheres que vão sentir-se muito bem e tem mulheres que vão ter um efeito terrível, tá? Então, por isso que eu disse no início do vídeo que é interessante você fazer um test drive, de repente, para ver se você vai se adaptar com o hormônio que vai ser introduzido, né, implantado no caso ou não. Isso que eu ia perguntar, se existem efeitos colaterais. Mas geralmente, né, doutor, tudo que se refere a hormônio
pode causar efeito, né? Com certeza, não somente hormônio, qualquer medicamento. Se você toma um analgésico uma quantidade mais elevada, ela vai te trazer consequências, né? Se você toma um calmante numa dose mais elevada, você capota, você pode induzir até um coma, até a morte. Então, com os hormônios não é diferente, tá? Os colaterais, eles vão depender principalmente, como eu já disse no início, a questão da genética da pessoa, o tempo de uso, isso não falando somente de implantes agora, mas hormônios via oral, intramuscular, ou até mesmo gel transdérmico, pelo tempo de uso, pela quantidade prescrita, no caso, também a potência do hormônio. Então, o efeito positivo existe, também existe o efeito negativo. Então, e pode dar algo errado, e dando algo errado, assim, que a pessoa surte um efeito totalmente contrário do que ela imaginava. Ok. Aí tem quem culpar, por exemplo, a culpa não pode ser do especialista que implantou, porque cada organismo responde de uma forma, então ninguém consegue esperar como que o organismo da pessoa vai reagir, né? Em partes isso é verdade, tá? A gente também não pode eximir a culpa do profissional prescritor pelo seguinte motivo. É claro que a genética é única de pessoa para pessoa, mas cada indivíduo ele tem uma identidade, vamos colocar dessa maneira para ficar mais fácil de entender, uma identidade hormonal. Por exemplo, os teus exames, tá? A gente vai fazer uma avaliação para você. Aí você tem um hiperandrogenismo identificado por excesso de testosterona, excesso de DEA e excesso de DHT, que são hormônios masculinizantes, são hormônios predominantemente presentes em maior quantidade no homem. Se eu olho aquilo, eu já tenho um sinal, olha, se eu trabalhar com hormônios androgênicos, a gesterona é um androgênico, pode ser que isso dê errado. Então toda a avaliação de reposição hormonal, ela deve ser premediada por exames de sangue hormonais para você saber aonde você está pisando. Então nós temos um direcionamento que deve ser seguido, mas claro, pode ser que mesmo assim o exame está me mostrando quantidade, ele não está me mostrando função hormonal. Pode ser que uma paciente, mesmo com os hormônios androgênicos mais baixos, assim que você faça o implante, ela possa ter virilização, possa ter aumento de pelos, acne, oleosidade de pele, queda de cabelo, isso pode acontecer. A gente tenta fazer o máximo possível através dos exames para predizer se vai ou não e tomar as medidas cabíveis antes de implantar. E isso pode mexer também com o lado emocional, no caso, uma depressão? Com certeza, tanto no sentido efeito colateral, né? Por exemplo, como você comentou, acne, queda de cabelo, estou me sentindo feia, estou me sentindo mal, fui buscar uma alternativa para ficar melhor e acabou dando tudo errado. Isso obviamente mexe no emocional de qualquer pessoa, né? Mas também quando você modula hormônios, você tem, como a gesterona ela tem uma ação antiprogestogênica e antiestrogênica, o estradiol e a progesterona na mulher, eles têm um papel fundamental na regulação do humor, ansiedade, qualidade de sono, irritabilidade e tolerância. Então, na verdade, pode acontecer de dar tudo errado quando você mexe com isso. A mulher pode ter efeito colateral masculinizante, pode estar irritada, pode perder qualidade de sono e reter líquido. Ou seja, deu tudo errado e a depressão acaba vindo também como consequência indireta disso. Mas então, falando isso de até virilização, esse chip da beleza, o implante hormonal, ele é mais ou menos parecido então com anabolizante ou não? Em relação a efeitos? Sim, a gesterona ela é considerada como um esteroide e ela tem propriedade anabolizante, sim. Só que isso é uma coisa também que a gente tem que diferenciar. Eu falei muito da parte negativa, mas você tem a parte positiva, tá? A gesterona, voltando, né, no estudo para endometriose, que é a única aplicação que você tem hoje é regulamentada para o uso desse tipo de hormônio. As mulheres que têm endometriose, elas sofrem muito com cólicas, sofrem muito com TPM, sofrem muito com sangramento, e como você tem o tecido de dentro do útero, do endométrio, implantado fora da cavidade uterina, aquela inflamação abdominal, ela tem uma intensidade muito grande. E às vezes a mulher passa dias e dias e dias com dor, desconforto, isso diminui produtividade, diminui qualidade de vida, e a gesterona ela tem essa capacidade de proporcionar para essa paciente diminuição dos focos, melhora de qualidade de vida e até mesmo isenção da dor com 6 meses de tratamento. Tem vários estudos que já apontam isso também. E com relação a anabolizante, a gente tem que lembrar do conceito. Anabolismo significa crescer, crescimento. Esteroide anabolizante, ele pode ser uma coisa negativa, como ele pode ser uma coisa positiva. O nosso corpo produz esteroides anabolizantes. O problema está no uso indiscriminado sem orientação.
Então, falando em anabolizante, por exemplo, a mulher já toma uma oxandrolona, por exemplo. Há necessidade dela fazer o implante? A oxandrolona, ela tem algumas recomendações hoje de prescrição, mas a gente sabe que tem a questão do uso recreativo, vamos assim dizer, para a questão estética, muitas vezes sem qualquer tipo de acompanhamento também, né? Porque é fácil, infelizmente é fácil de conseguir isso hoje. E a oxandrolona, ela é um esteroide anabolizante com propriedades androgênicas. A gestrinona também. Então você precisa ter, sempre no teu organismo, você precisa ter um equilíbrio entre estímulo anabolizante e estímulo androgênico. Por quê? Porque os dois efeitos ocorrem no mesmo local na tua célula. E se você tiver um estímulo androgênico grande, você vai ter muito colateral e pouco benefício. Então, na verdade, você tem que equilibrar as coisas. Você estaria batendo com as duas mãos ao mesmo tempo na mesma pessoa. A gente sabe que a gente, quando vai bater em alguém, a gente faz isso aqui. Quem fazia era um bonequinho que tinha quando eu era criança. Eu não lembro o nome do bonequinho, mas ele fazia assim, você apertava. Então não tem a necessidade de você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Entendi. Doutor, e esse implante, ele interrompe o ciclo menstrual? Uma das indicações dele é como contraceptivo, tá? Então ele pode interferir no ciclo menstrual e pode interferir também na ovulação. Isso vai depender da frequência, método de utilização, frequência, via de utilização e quantidade de hormônio, tá? Então a gestrinona, ela também tem essa característica. Agora, uma coisa importante, Malu, da gente comentar, e eu sempre alerto as mulheres no consultório sobre a questão hormonal referente à menstruação e referente à ovulação. O fato de você não estar menstruando não significa que você não esteja ovulando, tá? E muita menina cai da cadeira nesse momento. Cai da cadeira. Isso, de barriga grande ainda, né? Levanta de barriga grande. Então é importante que isso seja orientado, porque você não menstruar não significa que você não esteja ovulando, tá? É plenamente possível você engravidar fazendo uso de um hormônio desse. E claro que as consequências para o bebezinho que vai ser gerado ali, né, a gente não precisa nem comentar, que já está muito bem explicado. Isso daí não é nada bom que pode acontecer. Mesmo porque nenhum método contraceptivo é 100%, né? Exato, exatamente. Fica a dica. Hashtag. Fica a dica, uma boa dica. Doutor, e a mulher ela fica mais propensa a algum tipo de neoplasia? Bom ponto, Malu. O câncer, né, as neoplasias, você tem algumas neoplasias que elas são relacionadas a hormônios. Por exemplo, você tem câncer de mama, você tem câncer de endométrio. Câncer de mama, ele pode ser estrogênio responsivo ou não responsivo. Então o fato da mulher ter um câncer de mama e esse hormônio, esse câncer não responder ao hormônio estradiol, estrona, no caso, ele não vai implicar em um maior risco, por exemplo, dela ter um ciclo menstrual mais prolongado, embora a gente não aceite correr esse risco. Na teoria não existiria um maior risco, mas na prática a gente não paga para ver, tá? Como a gestrinona, ela tem uma característica antiestrogênica, nesse sentido do câncer de mama, na teoria ela teria um efeito protetivo, mas ninguém vai prescrever gestrinona para prevenir câncer de mama. Tá? Para o endométrio, que é o câncer, né, da camada interna do útero, vale o mesmo raciocínio. Como ele tem uma modulação positiva, no caso de evitar crescimento excessivo do endométrio, ele teria um papel protetivo também. E isso vale para a questão de estudos de causa e efeito. Então, assim, ele não causa mutação celular, tá? Vou dar um exemplo do hormônio de crescimento, tá? Só puxando um link. Muito se questiona a questão do uso de GH com o desenvolvimento de câncer. Então, relação de causa e efeito, ela não existe, desde que seja respeitado níveis fisiológicos de hormônio de crescimento. Senão tu não prescreveria GH em alta concentração para criança que tem nanismo, por exemplo, tá? Ou que tem déficit de crescimento. Agora, o problema existe no diagnóstico precoce da neoplasia. Então, se você tem um câncer e você não sabe que você tem, e você vai fazer uma reposição de hormônios, seja GH, seja estradiol, seja progesterona, seja testosterona, e aquele tipo específico de tumor se alimenta desse hormônio, obviamente você vai estar dando comida para o câncer, tá? Só que o problema em questão aqui e o diagnóstico precoce, como é que eu vou fazer? Causa e efeito, até hoje a gente não conseguiu documentar muito bem isso, né? Então você não pode afirmar que cause, mas que você tem problemas com um paciente que tem histórico familiar ou com um paciente que já teve câncer,
Vai variar de hormônio para hormônio, claro, mas isso tem que ser muito bem pensado antes de você indicar uma reposição hormonal. Entendi. E em relação que muitas mulheres têm problemas com retenção, que é assim uma coisa que a mulher sofre bastante. Certo. Né, em função de circulação também, porque daí é varicose, é varize, Sim. aquele peso nas pernas. Exato, literalmente. Agrava com o implante? Então, a retenção de líquido, ela pode ter causas distintas. Então, na verdade, você tem que descobrir qual que é o mecanismo inicial dessa retenção para você ter um tratamento efetivo. Como você bem comentou, a questão vascular é um dos pontos. Isso vai desde varize, varicose, até aquelas varizes profundas, né? Você pode ter também uma insuficiência de drenagem dos vasos linfáticos, que é outro mecanismo, tá? Geralmente é inflamatório, que a gente comenta. E você pode ter a questão hormonal, geralmente relacionada à desproporção de estradiol, progesterona e também a excesso ou até mesmo falta de cortisol. Então, a gente não consegue, nesse ponto, generalizar a resposta para uma só. Tá? Mas você pode ter tanto benefício da retenção de líquido com o tratamento hormonal, quanto um prejuízo tremendo também. Tá. E doutor, existe assim, alguma contraindicação que assim, a mulher não pode de forma alguma implantar, ou não existe isso? Contraindicação absoluta, a questão dos cânceres ali, você pode colocar com um paciente já com histórico de algum câncer que vai ser responsível ao hormônio em questão, um histórico familiar fortemente positivo de parentesco de primeiro grau, principalmente, deve ser sempre considerado, e algum tipo, claro, de hipersensibilidade ao hormônio que você vai querer implantar. Isso vale desde a questão dos colaterais, ou, por exemplo, vamos mudar um pouquinho, vamos sair um pouquinho da mulher e vamos jogar para os homens agora um pouquinho a brincadeira. Hoje está muito também em vigência, na moda, a questão do implante hormonal de testosterona. Isso tanto para o homem que tem deficiência hormonal, o paciente de mais idade, o paciente mais novo que teve cirurgia testicular ou hipogonadismo, bem como o pessoal que faz aí novamente para uso recreativo. Tá? O que pode acontecer? O homem, ele produz o hormônio feminino, que é o estradiol, a partir da testosterona por uma enzima que se chama aromatase. Então, se você faz um implante de testosterona e você não toma os devidos cuidados, ou injeta, ou passa gel, faz a reposição hormonal, e você não toma os devidos cuidados com o direcionamento, vamos assim dizer, desse hormônio, você pode induzir um aumento de estradiol, e o estradiol pode causar o quê? Ginecomastia, que é o aumento da mama no homem. E câncer de mama no homem existe? Claro que existe, tá? E é muito mais grave do que na mulher, porque o homem ia ter pouco tecido mamário e a disseminação desse câncer para a parte mais interna, para a musculatura, células adjacentes, ele acaba sendo muito mais alto. Então, quando você vai mexer com hormônio, claro, tem toda a questão de melhora de disposição física, mental, qualidade de vida, libido, que vem com o benefício de um ajuste de testosterona para os pacientes que têm indicação, mas você tem um lado negativo também, né? Inclusive o câncer pode acontecer, questão de próstata, mama, como eu comentei aqui. Então, doutor, para a gente ir finalizando já sobre o assunto, é assim, então, esse implante não é assim, eu quero hipertrofia, então é a solução que eu encontrei, eu vou lá colocar o chip da beleza para ficar uma Graciane Barbosa, então eu vou lá colocar o chip da beleza porque eu quero hipertrofia, isso cai por terra. Exato, não existe nenhum tipo de implante que vai te proporcionar esse tipo de efeito sem você ter uma dieta balanceada primeiro, sem você ter um tempo de treinamento adequado, um treinamento feito da forma correta, preferencialmente prescrito para você, né, não aqueles treinos prontos que você pega por aí. Então, e a questão hormonal, ela entra como um potencializador de efeito. Eu costumo explicar da seguinte maneira: hormônio é atalho. O atalho pode te levar para o lugar certo, como pode fazer você se perder na vida, tá? Então tem que ter muito cuidado quando o assunto é hormônio, principalmente quando o uso ele não é aquele uso regulamentado e prescrito para uma necessidade que você realmente possui. Sim, porque então existem benefícios, né? São vários, mas também existem efeitos colaterais que não são nada agradáveis. Desde a parte estética até coisas mais graves, como o câncer, por exemplo. Exatamente, então por isso que tem que cuidar, buscar um acompanhamento médico, tudo certinho, e assim,
ter a certeza de que o chip da beleza não é um Photoshop. Exato, exato. Você tem benefício com o implante hormonal, claro. Você tem o benefício fisiológico, o benefício clínico e também tem o benefício estético. O benefício estético, inclusive, ele veio como consequência de observação das pacientes que faziam um implante para a questão clínica de endometriose, por exemplo. Então existe o benefício, mas porque aquelas pacientes tinham indicação de fazer aquilo, né? Não porque tomaram ou fizeram um implante ou passaram um gel ou via vaginal, porque queriam ficar mais bonitas, por exemplo. E sempre lembrando, né, doutor, que é um conjunto. Que daí é o implante, é o treino e a dieta. Ainda não somos robôs. Sim. Espero que nunca fiquemos. Doutor, suas redes sociais? Bom, o pessoal que não segue, se quiser seguir, @drgustavoota no nosso Instagram. Página do Facebook, por enquanto, ela está fechada e o canal é só você botar meu nome, Dr. Gustavo Otto, que você encontra no nosso canalzinho do YouTube lá. Estamos trabalhando agora junto com a Malu aqui para tentar movimentar isso de uma forma mais constante, tá bom? Doutor Gustavo, eu te agradeço, tá, pela disposição de estar aqui. E eu peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like. E sininho, notificações. Sim, notificação é importantíssimo. Quando chegar vídeo novo, você já sabe que tem. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Recomenda esse vídeo para uma amiga, para um amigo e que vem muito mais por aí. É isso aí. Um beijo Até e mais. até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.